Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Acabe era rei de Israel, Jezabel era mulher do rei, e o Acabe ele era um rei desviado. A pessoa desviada é difícil. A pessoa desviada, ela fica com o coração endurecido. Endurecido. Obrigado. Você fala do evangelho para uma pessoa que nunca recebeu o evangelho, ela recebe com um comportamento, de uma forma. Você fala do evangelho para uma pessoa desviada, ela reluta, ela fica brava, ela fica nervosa. Geralmente ela fala: eu sei bem o que eu estou fazendo da minha vida, eu já sei tudo que está na Bíblia. É difícil, não é fácil. E há estágios em que o desviado ele passa a atacar os que estão prosseguindo na fé. O Acabe ele estava nesse estágio. Ele estava atacando os que estão na fé. No caso, ele estava atacando Elias. Ele não se contenta em atacar sozinho, ele envolve a mulher dele junto no assunto. Ele não consegue ser usado pelo inimigo sozinho. Ele quer envolver mais pessoas para serem usadas com ele. E a história, ela vai se desenrolando. Verso de número 2 diz assim: por isso Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer a ele que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida deles. Então agora estão o Acabe e a Jezabel se levantando contra o Elias, e uma promessa, um juramento de morte está feito. Do mesmo jeito que você matou todos os profetas de Baal, você também vai morrer. O Elias, ele já havia conquistado algumas vitórias em Deus. Era um homem usado por Deus, um homem abençoado por Deus. Mas mesmo ele sendo usado por Deus e abençoado por Deus, em um dado momento da vida dele, a preocupação toma conta. Ontem eu conversei com os jovens, com os juniores, com os adolescentes, aqui à noite. Eu não gravei seu nome. A Nauane, que me marcou no Insta lá. A Nauane estava aqui com a gente ontem à noite. E eu comecei uma sequência de reflexões falando sobre os inimigos da fé. Os inimigos da fé. Eu falei ontem sobre a ansiedade. A ansiedade é excesso do futuro. A pessoa não consegue viver hoje sem pensar no amanhã. A depressão é excesso de passado. A pessoa não consegue viver hoje sem deixar as coisas do passado interferir no presente. E o estresse é a soma do excesso do passado com o excesso do futuro vividos no presente. Por isso tem muita gente que fica ruim da cabeça, ruim da alma, ruim do corpo, porque muitas pessoas acabam não tendo o controle daqui, da mente, que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, se você quer provar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O Elias, ele tinha conquistado muitas vitórias, era um homem de Deus, mas agora um recado é dado a ele: você vai morrer.
E para ele foi dado esse recado, mas para nós às vezes chegam recados que são diferentes, mas são tão ofensivos quanto, ou até mesmo mais perniciosos. Que os deuses me castiguem, disse a Jezabel. Verso de número 3 diz assim, ó: o Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Veja que até homens de Deus, em dado momento da vida, fogem. Até homens de Deus, em dado momento da vida, ficam preocupados. Eu vou repetir o que eu já falei várias vezes aqui. Homens de Deus, mulheres de Deus, gente de Deus, não é herói da Marvel ou da Liga da Justiça. Na Marvel, e mesmo assim, a pastora Frânio, há um tempo atrás, veio ministrar no sábado aqui, ele mostrou vários heróis, e cada herói tendo a sua fraqueza, né? Por exemplo, o Super-Homem, ele tem algo que o enfraquece. O que é? Kryptonita. Então ele mostrou que cada herói tem a sua dificuldade com determinada situação. E nós, cristãos, nós não somos super-heróis. Por isso nós temos que tomar cuidado. Diz a Bíblia, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu... É o que aconteceu aqui com Elias. O Elias não guardou o coração. Quando não guarda o coração, acaba ficando com medo. Quando não guarda o coração, começa a pensar demais no amanhã. Quando não guarda o coração, começa a pensar demais no ontem. Quando não guarda o coração, o hoje começa a ficar desestabilizado. Então, o que Elias faz? No momento da pressão, ele foge. Ele foge. Veja que o Elias é um homem de Deus, e Tiago fala disso. Um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas que nós. Mas esse homem de Deus, ele tem medo. Esse homem de Deus, em um dado momento da vida dele, ele foge. Ele foge com a intenção de salvar a vida dele. E mal se atenta ele, que quem guarda e salva e protege a vida dele, estava ali com ele, onde ele estava. Por isso não adianta nós fugirmos de nada e para lugar nenhum. O crente não foi chamado para fugir. Vou usar uma outra palavra, porque crente até o diabo diz a Bíblia. E a Bíblia diz que ele é crente e ele teme. E tem crente que é crente, mas não teme a Deus. O diabo é crente e teme a Deus. O cristão, ele não tem que temer. Ele não tem que fugir. Ele não precisa ficar com medo de nada. Talvez alguém perto de você está fugindo de algo, fugindo de alguma situação, fugindo, se escondendo. Fale para quem está pertinho de você: não fuja. Encare a situação. Enfrente a situação. Bom, já estou dando um spoiler, né? Que é adiantar a lição daquilo que Deus fez com o Elias. Vamos continuar a leitura. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé em Giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Chegou a um pé, né? Eu falei a pé. Chegou a um pé de Giesta, uma plantação, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha aí o crente, o cristão, o homem de Deus. Olha o estado que ele está, pedindo para morrer. Mas ele está pedindo para morrer. Se ele queria morrer, era só ele ficar onde ele estava, então. A Jezabel já falou que ia matar. Ele foge para morrer.
Era só não fugir, ficava onde estava, morria e pronto. Você vê que a pessoa, quando ela não cuida daqui, ela fica completamente desgovernada da cabeça. Se o assunto para ele era morrer, era só ficar onde ele estava. Só que ele não fica onde ele está, ele foge para daí ele fala, mata eu quero morrer. Nós vemos, e esse texto é matéria de estudos, inclusive para especialistas, psicólogos, psiquiatras, mostrando o desenrolar de uma depressão profunda na vida de uma pessoa. O Elias, ele era alguém que já havia conquistado vitórias, mas agora, após determinadas vitórias na nossa vida, e isso é importante a gente pensar junto aqui, colocar nossa cabeça no lugar, nosso coração no lugar, com a ajuda do Espírito Santo, da Palavra de Deus, sabermos administrar as vitórias que nós conquistamos no dia a dia, sabermos administrar. Quinta-feira nós tivemos uma atividade de encerramento de grupo de empreendedores da nossa igreja. Fomos lá no escritório do Daniel, e ali nós pudemos conhecer, foi bem legal, foi uma atividade muito boa, fiquei muito feliz, os irmãos gostaram, né, Bezerra? Sueli, Juliana ministrou, a mulherada gostou muito, viu, Juliana? Foi muito boa a sua conversa com a mulherada, foi muito boa. E eu valorizo a nossa reunião que foi realizada lá, olhando para o texto onde eu dizia, cuidado com as vitórias que você vai conquistando. Saiba administrar as suas vitórias. Parece que eu vi um carrinho vermelho chegando aí, mas não estou vendo a irmã Roseli, não era ela então? Tá lá. É que daqui para lá o reflexo não dá para ver o rosto de poucas pessoas. Consigo discernir. Ainda ontem a irmã Roseli falou para mim, aquela menina lá, não, ela te chamou de menina, com todo respeito, claro. Aquela menina, quem diria, não? Que história bonita que ela contou, que foi crescendo, uma vitória após a outra, ela deve ser administrada na nossa vida da maneira mais simples e natural possível. As vitórias, elas têm poder de se transformarem em derrota. Então, cada vitória, cada conquista que nós temos que aprender a entregar a Deus a glória e continuarmos no esconderijo do Altíssimo. Você está entendendo? Sim ou não? Eu estou conversando com você de um personagem bíblico chamado Elias, o profeta do fogo. O Elias, ele era fogo puro. Ele clama e vem fogo, e o fogo consome o altar, consome o holocausto. Ele clama e Deus se manifesta. Só que agora aqui nós vemos ele fugindo. Você vê que às vezes a gente pode conquistar vitórias, determinadas vitórias na nossa vida, e a minha fala com você não é cronologicamente exatamente a forma como tudo aconteceu, mas ele era um homem vitorioso. E determinadas vitórias podem vir a trazer prejuízo para a nossa vida, se nós não soubermos administrar a vitória. Você deve conhecer ou já ouviu falar de alguém que ganhou muito dinheiro e se arrebentou ali na frente, sim ou não? Tem gente que ganha muito dinheiro e depois acaba se arrebentando com o dinheiro que ganhou. Com o dinheiro que ganhou. Então, entrou, né, já li, sentou-se, orou pedindo a morte. Já tive o bastante. Olha a fala dele. Eu já tive o bastante, já conquistei. Eu já desfrutei o sabor da vitória. Como diz, eu acho que a Jamília, a minha vitória tem sabor de mel. Já provei do mel da vitória. Tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Agora ele está fazendo uma reflexão dele mesmo. Bom, eu não sou melhor do que os... Quem que estava falando que ele era melhor do que quem? Ninguém estava falando que ele era melhor do que ninguém. Só que você vê que dentro dele há uma pressão acontecendo, que ele tem que dar uma satisfação dele mesmo.
Verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Outra característica muito ligada à vida de uma pessoa num processo depressivo. Dormir e querer dormir, querer dormir, querer dormir. É outra característica muito, muito ligada a um processo de depressão. Dormiu. Ocorre que quando ele dorme, um anjo toca nele e diz: levante-se e coma. Está aí outra característica de pessoa num processo depressivo. Não tem vontade de comer, não tem fome. Levanta, come, acorda. Sabe, o texto ele vai nos convidando a tomarmos cuidado com as armadilhas que o dia a dia nos oferece. Se nós não tomarmos cuidado, e nós somos pessoas que andam em vitória, diga amém, diga graças a Deus por isso. Se nós não tomarmos cuidado com as vitórias do dia a dia, nós vamos acabar nos atrapalhando ali na frente. Então nós temos que conquistar a vitória, celebrar a vitória, mas continuar com o pé no chão. Fala para quem está pertinho de você: pé no chão e coração no céu. Amém, irmão? Olha aí, ó. Verso 6. Elias olhou ao seu redor. Ali, junto da sua cabeça, havia um pão assado. Interessante o jeito como Deus trabalha. Porque se ele estivesse na padaria, quem já foi na padaria e não tinha pão assado aqui ainda? Deixa eu ver. Quem já teve que esperar? Outro dia eu fui na padaria, fui doido para comer um pãozinho. Ah, não tem, só daqui 10 minutos. Esperar 10 minutos para comer um pão. É um absurdo isso, não aceito esperar. Às vezes a gente vai na padaria e não tem pão assado, irmão. O colega aqui, ele vai no deserto, lá no deserto ele entra embaixo de uma árvore, ele está querendo morrer. A hora que ele ergue a cabeça e vê a volta dele, tem pão assado. Você vê como que é? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Há um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Quem já ficou com sede aqui e não tinha água para tomar? Aí você teve que esperar até... O Elias está fugindo, está querendo morrer, está escondido, está... E à volta dele tem um jarro com água. Está aqui, ó. Um jarro de água, pão assado, brasas quentes. Sabe por que isso acontece? Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E Ele é o socorro bem presente na hora da adversidade. Então, uma música, que não é uma música, até onde eu sei, não é de cunho evangélico, não foi composta para ser cantada em igreja. Mas ela é uma música que você pode cantar ela e você vai ver que a letra dela vai mostrar uma realidade. Eu não vou acertar cantar a música. Fala pegadas na areia. Eu não lembro. Rastos na areia. Quem que é? Trio Parada Dura ou não? Duduca e Dalvan. Ele fala, você já ouviu essa música? Acho que você já até cantou essa música. Ele fala que ele estava caminhando na areia e do lado dele estava o nosso Senhor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor. Eu só sei essa parte. O André que sabe cantar, depois ele vai cantar no final. O amendoim desmaia, ele não canta, ele desmaia. A letra da música conta que em um dado momento ele entrou em revolta, ele entrou em conflito com ele mesmo. Ó, em um dado momento da minha caminhada, o Senhor estava do meu lado. Só que nos momentos mais difíceis só tinha um par de pegada. Ele achava que fosse a pegada dele. E a letra da música sugere que só tinha um par de pegadas porque ele estava sendo carregado pelo Senhor. É uma letra que traz uma mensagem que é verdadeira.
Nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. E uma prova bíblica disso é aqui, ó. O Elias, ele era um homem de Deus. Mas mesmo sendo um homem de Deus, ele foge. Ele está tentando de alguma maneira desaparecer. Ele chega até pedir para morrer. Ele dorme. E ao mesmo tempo que ele está dormindo, o anjo do Senhor está preparando o café da manhã, ou o café da tarde, ou o café da noite, não importa o horário. O importante é que o café estava pronto. Ele acorda e o pão assado e a brasa acesa e a água no jarro. Esse é o jeito que Deus cuida de cada um de nós. Esse é o jeito que Deus trata cada um de nós. Por mais que muitas vezes nós acabemos sendo falhos, por mais que muitas vezes nós acabemos negando a ação de Deus na nossa vida, por mais que muitas vezes nós somos injustos para com Deus, desleais para com Deus, Deus o tempo todo Ele está conosco. Ele não nos abandona nunca. Ele não nos desampara jamais. Está aqui, ó. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Olha lá, deitou-se de novo. O anjo do Senhor estava dizendo para ele assim, ó, tocou nele. Rapaz, acorda, acorda, acorda. Fala para quem está pertinho de você, acorda. Tem gente que tem que acordar, está dormindo acordado. Tem gente que está dormindo com o olho aberto. E o anjo toca nele, novamente. Levante-se e coma. Levante-se e coma. Porque a sua viagem será muito. Aleluia. Fala para quem está pertinho de você, você tem uma grande viagem a percorrer. Tem muita coisa para acontecer na sua vida. Não é hora de parar. Não é hora de dormir. Não é hora de fugir. É hora de se preparar no Senhor e seguir a sua caminhada em vitória em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Se for bater palma, é pão com recheio, palma e palavras de louvor. Porque qualquer pessoa que quer seguir uma caminhada de vitória, ela tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada. Ela tem que estar fortalecida. E nós temos tanta coisa boa para acontecer até o final do ano. Hoje é apenas dia 20 de novembro. Tem mais 10 dias ou 11 dias agora novembro. Novembro é quanto? 30 ou 31? 15? 30. Então tem mais 10 dias até o final do mês. E depois tem dezembro. E dezembro, irmão, dezembro é mês carregado de vitória. Meu Deus, quanta coisa boa ainda vai acontecer em 2022. É o ano da nova história, sabe? Muita coisa ainda vai mudar. Eu vou dizer de novo, se agarra essa palavra, você que está esperando uma resposta da parte de Deus. Tem muita coisa ainda para mudar até o final de 2022. Talvez aquele seu familiar que não quer saber de Jesus de jeito nenhum, até o final de 2022 ele vai estar aqui firme e forte com você. E ele vai estar pegando no seu pé ainda, vamos, que eu não quero chegar atrasado. Quanta coisa pode acontecer. O seu patrão pode te chamar até o final do ano e dizer, eu vou aumentar o seu salário. Mas eu vou aumentar o seu serviço também. Ah, irmão.
Aumenta o salário, aumenta o serviço, aumenta a responsabilidade. É justo. É justo. Não tem problema. Diga amém, diga amém. É justo. Mas muita coisa pode acontecer ainda. O teu marido, irmã, ele pode chegar para você e falar assim, ó, querida, né? Cada um fala do jeito que acha melhor falar. Eu uso uma forma geral. Querida, aquela viagem que você tanto estava querendo fazer, eu já encaminhei. Fui na agência de viagem para fazer uma surpresa para você. Está aqui o contrato da viagem. Aleluia. Irmã, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. Irmão, sua esposa pode chegar e conversar com você e dizer, vai resolver aquilo que você queria tanto resolver, que eu não estava deixando você ir fazer. Eu estou liberando você para ir. Irmão, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. 2022 ainda não acabou. Diga amém. Sobre a nossa vida está uma palavra de vitória. É o ano da nova história. Por isso nós não podemos, Wesley, desistir, entregar os pontos. Nós não podemos parar, desanimar, entrar embaixo de uma árvore e dizer, eu quero morrer. Mas a hora que for para nós morrer, nós vamos morrer. Não vai dar tempo nem de falar sim, nem não. Pode ficar tranquilo, que a hora de morrer, Deus fala, chega, acabou. A hora que você for pensar, já acabou. Eu lembro, coitado, o pai, toda vez que você ia lá conversar com ele, e aí, pai, como o senhor está? Estou bom para colocar eu num caixão. Ele falava assim, eu não vejo a hora de encontrar com o meu Jesus. A hora que ele menos esperou, não deu tempo dele falar nada, já morreu, acabou. E aí? Não dá. Então não fique pensando em morte. Talvez alguém aqui, talvez alguém cultuando conosco pelo online, pensando em morte. Agora não é hora de pensar em morte, agora é hora de pensar em vida. Agora é hora de pensar em viver. Falei ontem à noite aqui com os jovens, é hora de curtir a vida, é hora de dar risada, é hora de passear, é hora de paquerar, é hora de fazer e acontecer com responsabilidade, porque vai chegar uma hora que você não vai ter a mesma disposição que você tem hoje. Até falei, eu na idade deles eu voava, irmão, voava, eu não ia de ônibus, não ia de carro, não ia de moto, eu ia voando mesmo. Você via alguém, o Marcão está chegando voando. Agora, meu Deus do céu, o joelho que não vai, é aqui que não. E faz exercício, e vai no médico, e faz exame, e toma remédio, fica maluco tomando remédio. Tá tudo bem. Eu não vou parar de viver por causa disso. Continuo vivendo. A minha viagem, está aqui o texto, está aqui, ó. A minha viagem será muito longa. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Você tem muita coisa para fazer ainda, irmão. Irmã, você vai no casamento do seu neto. Você vai carregar o seu bisneto. Você achou que não? Olha lá. Né, seu Rava? Vai carregar bisneto. Ou bisneta, né? Bisneto. Irmão, não. Tem gente que para. Está aqui, ó. Essa conversa Deus teve com Elias lá atrás. E Ele está tendo essa conversa conosco hoje. Ele está falando para nós assim, ei, coma e beba. Barriga cheia. Se alimente. Porque tem muita coisa para acontecer na sua vida ainda. Viver com Jesus é uma aventura. Quem já foi em montanha-russa? Quem já foi? Já foi, Carlinho? Eu falo Toninho, depois tem hora que eu falo Carlinho. É Antônio Carlos? Então, estou acertando dos dois jeitos. Já foi? A hora que está subindo, você levanta a mão, né? E filma. A hora que vai na descida, o Satanás parece que entra no carrinho de um jeito.
Baixa a mão, trava. Essa é assim a vida do crente. É uma aventura. Tem hora que até o que dá é para dar errado dá certo. Mas tem hora que até o que é para dar certo parece que dá certo também. Você vai falar que está errado? Não dá tudo certo. Nós não perde nunca. Então, aproveita a vida, desfruta a vida. Curta sua mulher, curta seu marido, curta seu filho, sua filha, seu neto, seu bisneto. Curta o seu salário, curta a tranquilidade que Deus tem oferecido para você. Aproveite a vida da melhor maneira possível. O Espírito de Deus está aqui falando para pessoas que estão sem graça de viver. Ele está dizendo: viva! Aproveite a vida, sorria, dá um sorriso para quem está do seu lado, vai treinando desde já. Se você não está com vontade de sorrir, não tem problema, não abre a boca, só que já está valendo. Tem uns que falam umas aplicações que fica... Está feliz, não está nada, é feito uma aplicação de botox, batoque, sei lá o quê. Vamos complementar? Para nós tomar o nosso café? Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Então ele se levantou, ele comeu e ele bebeu, até que chegou ao monte Horebe. Ali entrou numa caverna, passou a noite, você vê? Ele estava escondido embaixo de uma plantação. Deus vai lá e fala: rapaz, segue a viagem, cara, come aí, bebe aí. Agora ele vai, fortaleceu, 40 dias, 40 noites, caminhou, chegou numa caverna, entrou na caverna, acomodou na caverna. Você vê como que a gente é tentado a fugir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas fale para quem está pertinho de você: nenhuma tentação vai te vencer. A palavra do Senhor veio a ele. A pergunta de Deus para ele, lá dentro daquela caverna, a palavra de Deus: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você está fugindo de quê? De quem? Por quê? Para quê? Até quando? É fugir? Você acha mesmo que vai resolver alguma coisa fugir? O que você está fazendo aqui, rapaz? Ele respondeu, aí a conversa dele, a lenga-lenga: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão tentando me matar também. Com outras palavras, ele está dizendo: os crentes tudo morreu, só tem eu, os outros crentes fugiu. Só tem eu de crente bom aqui nesse lugar. Foi isso que ele falou para Deus. Olha a conversa dele, olha o pensamento dele. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no... Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? De novo: o
que você está fazendo aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Uau! Ele pensando em parar, e Deus com gente no caminho para ele ungir. Ele pensando em parar, e tanta coisa para ele fazer na vida ainda. Tem tanta coisa que Deus tem planejado para você, irmão. É interessante que ele está na caverna, e Deus fala para ele: sai fora, sai fora. Verso 11, verso 11, volta aí, Will, por favor. O Senhor disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor. Com outras palavras, saia, fique no monte, na presença do Senhor. Com outras palavras, não se distraia. Porque se ele falasse assim: sai fora, vai lá, ele ia distrair. Qualquer coisinha tira a nossa atenção. E você vê que veio vento, você vê que veio terremoto e veio fogo. Deus estava no vento? Estava no terremoto? Estava no fogo? Se ele tivesse distraído com o vento, ele ia ficar impressionado com o vento. Uau! E olha esse vento. Se ele estivesse acompanhando o terremoto, ele ia ficar com a boca aberta por causa do terremoto. Se ele estivesse preocupado com o fogo, ele ia ficar ali, assustado, tamanha força das labaredas que saíam do fogo naquele lugar. Deus falou para ele: não se distraia, fique na presença. De repente, está aqui o texto, veio um murmúrio, verso 12, de uma brisa suave. Nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Não fique, preste atenção no que eu vou falar, que eu estou encerrando a conversa de hoje. Não fique procurando sinal. Preste atenção no que Deus fala com você. E Deus fala com você através desse altar, sim ou não? Tem gente que fica: porque vem profeta não sei da onde, vai não sei para onde, o apóstolo não sei da onde, vai não sei para onde. Tem gente que tem um ciricutico espiritual que não tem fim. É só não se distrair, prestar atenção no altar, que a sua resposta chega. Nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Se ele se distraísse com qualquer uma dessas três manifestações, ele tinha perdido a hora que, usa uma palavra aqui, num murmúrio de uma brisa suave. Se ele tivesse se distraído, a hora que veio a brisa suave, a hora que menos alguém foi: não, porque Deus ele é um vento impetuoso. Não veio no vento. Não, porque Deus é terremoto, ele fala e a terra derrete. Não veio no terremoto. Não, porque Deus é fogo consumidor. Não veio nem no fogo consumidor. Ele simplesmente veio no murmúrio. No murmúrio ele falou com Elias: Elias, vamos parar de brincadeira, que tem coisa para fazer. Volta pelo caminho de onde você veio e vá até Damasco para ungir. Eu te chamei para fazer. Eu te chamei para acontecer. Eu te chamei para ser um homem, uma mulher, carregando as marcas da vitória da cruz sobre a sua vida. Não é hora de você parar. Não é hora de você desanimar. Não é hora de você desistir. Não é hora de você se esconder. É hora de você estar na estrada fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer.
servir e servir com. Fica em pé, por favor. Será que Deus me ama, pastor? Ama. Mas Ele ama pouco, Ele ama muito? Muito. Mas eu dou umas mancadas de vez em quando. O Elias também deu. Mas eu dou mais mancada do que o Elias. A misericórdia do Senhor, ela é sobre a sua vida. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Fica tranquilo. De Deus ninguém ganha. Ninguém. Deus tem para você um ano de 2022 com uma nova história. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você saiu da sua casa e chegou. Ótimo. Glória a Deus por isso. Agora coma, irmão. Coma, aproveita, come. Nem só de pão viverá o homem, mais do que mesmo? De toda a palavra. Come, irmão. Come. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão o quê? Bebe, irmão. Bebe da água. Bebe. Porque a viagem vai ser. E tem gente ainda para ser. Feche seus olhos. Converse com Deus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dar uma bezetacil espiritual. E dizer, vamos embora. Não é hora de moleza, não. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de fugir. É hora de fazer. E eu sou com você. Meu Deus, obrigado. Muito obrigado pela nossa vida. Muito obrigado pela nossa salvação. E muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado. Eu quero te exaltar. Quero te louvar. Quero te bendizer. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço. Que a bondade, o favor e o poder do Senhor continue na vida desse irmão. E se essa pessoa em algum momento pensou em desistir, em algum momento pensou em morrer, em algum momento pensou em fugir, que o Senhor, ó Deus, nesse momento, pela tua palavra, renove a força do irmão, da irmã, em nome de Jesus. Oro por eles e os abençoo para a glória do teu nome. Quem concorda, diga amém.